As imagens do circuito interno do Ministério da Justiça e Segurança Pública, gravadas no dia 8 de janeiro, foram apagadas, segundo informou a CNN Brasil, que foi quem fez essa reportagem, quem trouxe à tona essa informação, né, no começo do dia de hoje. Os integrantes da pasta disseram à emissora que os registros ficam armazenados por 15 dias e depois são apagados. 7 meses depois da invasão às sedes dos 3 poderes, a CPMI do 8 de janeiro pediu acesso a essas imagens internas do Ministério, né? Após a solicitação, o titular da pasta, Flávio Dino, diz que só entregaria o material com autorização do STF, sob o argumento de que o ato poderia insultar, ou melhor, perdão, resultar no descumprimento de decisão do Supremo e comprometer investigações, gerando possível responsabilização a ele, Flávio Dino, né? Dias depois, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou a liberação das imagens, mas foram encaminhados apenas registros feitos por 2 câmeras, que ficam do lado de fora do Ministério. Por causa do envio de apenas essas imagens parciais de 2 câmeras, havia expectativa de que o restante do material chegasse à CPMI, e foi isso que não aconteceu, né? O senador Esperidião Amin, do PP, disse em suas redes sociais que o episódio envolvendo o sumiço das imagens representa uma obstrução do conhecimento da verdade. Vamos ver, abre aspas. Certamente as imagens foram preservadas e eu gostaria que o condutor deste processo, o ministro Alexandre de Moraes, se dedicasse atrás disso. Frase meio esquisita, né? Isso é uma obstrução do conhecimento da verdade. Fecha aspas. Pois é, né? Marcelo, vamos começar a comentar essa história, né? Me parece que o Esperidião Amin tem toda razão em se indignar com o sumiço desse material. É escandaloso que imagens que poderiam conter evidências fundamentais para que a gente desvende, entenda o que aconteceu naquele 8 de janeiro, tenham desaparecido. E que o ministro da Justiça, que certamente está no topo da cadeia ali de oficiais, né, de autoridades que deveriam preservar essas evidências, tem algo a responder, né? Ele precisa se explicar pelo fato de que indícios poderiam servir ao desvendamento de crimes e tudo mais, desapareceram. A resposta de que de 15 em 15 dias apagam é esfarrapada. Insultuosa. É um insulto à inteligência do público e da sociedade em geral, né, Graeme? Porque eu acho que talvez nem no supermercado da esquina, né, caso ocorra um assalto, ocorra um delito, né, o protocolo de se apagar a imagem de em 15 dias, né, seja obedecido, seja seguido. Pelo contrário, né, quando existe um fato relevante, se separa aqueles trechos das câmeras, daquela gravação, porque se sabe que aquilo ali vai ter, em algum momento, a necessidade de usar aquilo num processo, enfim. Isso em qualquer empresa. É impressionante, Graeb, se isso for de fato verdade, a incapacidade do Estado brasileiro lidar com o mundo digital, né? E não entender, né, que, por exemplo, as imagens, numa data específica, como 8 de janeiro, uma tentativa, né, de golpe de Estado, né, com atos de vandalismo, ocupação de prédios públicos, né, dos 3 poderes, quer dizer, um ato da maior gravidade, assim, de repente, desaparecem. As imagens foram apagadas porque assim reza o protocolo. Isso é um atentado, né, à inteligência do público,
né, dos eleitores, de qualquer cidadão, enfim, de qualquer brasileiro. Agora, a outra questão, fala. Vamos ver uma frase do deputado André Fernandes, que às vezes é bastante espalhafatoso, né? Mas nessa declaração dele também nas redes sociais, me parece que ele acerta, né? Se as imagens das câmaras do Ministério da Justiça apagam a cada 15 dias, como Flávio Dino conseguiu enviar as imagens de 2 câmeras do Ministério da Justiça do dia 8/1 para a CPMI? Olha, primeiro, Dino escolheu a dedo quais imagens enviar. Depois, apagou as demais imagens cometendo crime. Aí é uma ilação. Mas a primeira parte do comentário é bastante sensata, né? Quer dizer, é um apagamento seletivo de 15 em 15 dias, ou tem treta aí, né? Não, agora a gente pode passar assim, vamos passar um pouco para o parágrafo da incompetência. Vamos dizer assim, que houve a incompetência, no sentido que você apaga, tem que apagar todas as câmeras de 15 em 15 dias, mas 2, por acaso, não foram apagadas, foram as que foram salvas. Eu continuo sempre, Graeb, com aquela perspectiva assim, do ingênuo, né, daquele personagem que tinha do Veríssimo, que ainda existe, grande Luiz Fernando Veríssimo, né, a velhinha de Taubaté, na época ainda do João Figueiredo, né? Eu tento acreditar nisso, né? Nessa história aí, nessa mentira de polichinelo aí, né? Vamos dizer, agora é evidente, é claro, Graeb, que é fundamental que se vá atrás dessa história, porque não é possível realmente que essas imagens tenham sido apagadas. E tendo sido apagadas, tem que ver a quem interessa, né, que essas imagens tenham sido deletadas. A quem interessa? Né? Olha só, Marcelo, estão me avisando aqui, né, que enquanto a gente entrava aqui no programa, começava o Papo Antagonista de hoje, o Dino deu uma explicação. Então vamos ver, né? Ó, Dino afirmou que as imagens não existem mais por problema contratual. Abre aspas. O mesmo problema aconteceu no Senado. É problema contratual. Eu não sabia disso. Não sou gestor de contrato, sou ministro da Justiça. Deixa eu voltar aqui, por favor. Me atrapalhei um pouquinho aqui com o TP, né? Não sou gestor de contrato, sou ministro da Justiça. A Polícia Federal veio aqui e recolheu o que precisava. Eu só soube agora quais imagens a PF recolheu. Eu não conheço o inquérito. Está tudo sob sigilo. Fecha aspas. É estranho, continua sendo muito estranho, porque é isso que o Marcelo disse no começo da intervenção dele. Se algo fora do comum acontece, e o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi muito fora do comum, o primeiro cuidado que qualquer autoridade toma, e daí você não precisa ser gestor do contrato, você não precisa ser nada, você só precisa ter o bom senso de dizer aos seus subordinados: vamos preservar as evidências, vamos preservar as provas, vamos cuidar para que tudo aquilo que a gente tem e que possa servir à elucidação dessa história seja mantido. E essa precaução, evidentemente, não foi tomada por ninguém no Ministério da Justiça, na hipótese benigna. Na hipótese muito ruim, eles apagaram as coisas. Não é que eles não tomaram precauções para preservá-las. Eles simplesmente foram lá e liquidaram, jogaram no lixo o que eventualmente tivesse guardado, né? A explicação do Dino não melhora, a meu ver, Marcelo, em nenhum milímetro a situação que se criou hoje, né? Claro. Olha só, Graeb, se chama a pior emenda que o soneto. Os antigos falavam assim, né? O ministro Flávio Dino cada vez se afunda mais, porque ele joga na vala comum, digamos assim, da burocracia administrativa,
né, um caso da maior seriedade, né? Já apontamos aqui, né? Houve um fato absolutamente fora da curva, houve um ato de vandalismo, houve uma tentativa de, ou não, tentativa não, houve a invasão de espaços públicos representativos dos três poderes da República, numa atitude evidentemente golpista, enfim, fatos da maior gravidade. Aí você vai se ater a um contrato, né, a um contrato. A primeira coisa é o seguinte: o Estado brasileiro ele terceiriza, então, a segurança dos principais palácios que representam os poderes da República. Esse é terceirizado, é contratada a uma firma, fica submetido a um contrato. E nesse contrato reza que aconteça o que acontecer, as imagens são apagadas a cada 15 dias. E isso é muito estranho, né? Não casa Lé com Cré. Quer dizer, vamos imaginar que exista, de fato, esse contrato, né? A primeira coisa é você, então, talvez os espaços públicos mais importantes do Brasil estejam sendo vigiados de uma maneira, digamos assim, inadequada, inconsequente, né? Eu não sei, entendeu? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo de você gastar dinheiro público contratando empresas que não têm um critério minimamente racional de ver, peraí, essas imagens aqui nós vamos separar, né, porque são do interesse do nosso cliente, no caso o Estado brasileiro, né, são imagens de fatos muito graves, vão ficar aqui. Cara, ou um contrato não prevê isso, né, num Estado que tem não sei quantos milhares de advogados trabalhando. Cara, todos esses fatos, Graeb, nos deixam assim com eu não sei nem como descrever, a gente fica com cara de pateta, né? Mas você não é pateta, eu não sou pateta. Quem nos acompanha aqui, eu tenho certeza, também não é pateta. Mas olha só, o Vitor está me mandando aqui um trechinho extra da declaração do Dino. Como eu disse, ela foi feita enquanto a gente começava o programa aqui, né? O Dino, amainando um pouquinho, mas só um pouquinho, o julgamento que a gente está fazendo dele, disse o seguinte: o secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, está buscando fontes possíveis, outras fontes, para tentar ter mais imagens. Né? Então ele disse, não estamos absolutamente inertes aqui. Tem aqui o meu secretário executivo, está tentando fazer alguma coisa. Só que daí ele completa, mas as imagens são absolutamente irrelevantes para a investigação. Se aparecerem, serão enviadas, mas não temos nada a esconder. Né? Não sabemos se são absolutamente irrelevantes. Mande as imagens e a CPMI e nós, brasileiros, decidiremos se são irrelevantes ou não. Neste caso, em particular, as imagens dizem respeito ao ministério que o senhor comanda e não é o senhor que deve julgar se elas são relevantes ou irrelevantes, tá certo?